Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. É com muito prazer que eu e Guilherme Verano estamos aqui com você para mais um bate-papo. Como sempre, uma boa entrevista. E para fazer boa entrevista, você tem que ter bons entrevistados e, acima de tudo, bons entrevistadores. Ô, Guilherme Verano. Modesto, senhor. Eu não estou falando de mim, não, Guilherme Verano. Eu estou me reportando a Vossa Excelência. Tá, obrigado. Estou com a bola para cá, eu devolvo para o senhor também. Tá tudo bem, Guilherme Verano? Tudo bem há quanto tempo, hein? Pois é, nós estamos meio desencontrados, mas hoje estamos juntos mais uma vez aqui no Canal 14. Exatamente, mesmo porque é uma entrevista muito importante, sobre um tema muito interessante, só um não daria conta, né, José? Não, de forma nenhuma. A gente precisa de mais de um. Então, é claro, apresente nosso entrevistado aí, por favor. Guilherme Verano, assinantes do 14, esse tema de hoje é um tema que a gente já abordou, mas é um tema extremamente atual, e ele é tão atual que você nos solicita que a gente fale desse tema de novo, os nossos ouvintes da Rádio Imprensa FM, da 104.9, também nos solicitando esse tema, e a gente traz um profissional que nunca esteve conosco aqui no 14 para falarmos um pouquinho de demências, de Alzheimer, e para isso a gente convidou um anapolino, e eu fico muito honrado de ter o Dr. Jean Roriz aqui conosco, filho de Anápolis, filho de gente da nossa cidade, pessoas que contribuem muito aqui com a nossa cidade, família de Anápolis. Dr. Jean, seja bem-vindo ao nosso Alto Astral no 14. Obrigado, Zé Val, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante, né? Trazer mais informação para a população e poder estar aqui compartilhando conhecimento. Acho que isso é extremamente importante. Ainda mais agora, dia 21 de setembro, foi comemorado o Dia Mundial de esclarecimentos, né, de entendimento sobre o Alzheimer. Então, acho que é um tema extremamente pertinente. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui, esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes do rádio, daqueles que estão conectados conosco aí nas redes sociais. Muitas perguntas vieram dessa conexão via Facebook, estamos com Story agora, Instagram e por aí vai. Essa é a proposta do nosso projeto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você, porque eu acho que isso é importante. Nós estamos aqui num canal comunitário, não é? Um canal que prestigia as pessoas da nossa cidade, as coisas da nossa cidade. Como é que é um pouquinho da sua história? Como é que foi a formação? Muito bom, Zé Val. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre isso, né? Sempre gostoso a gente falar da nossa trajetória, das nossas conquistas. Eu sou médico geriatra, como você falou, sou filho de Anápolis, estudei no Colégio São Francisco a maior parte da minha formação, né? Sou parceiro. Eu bem antes. E fiz faculdade na Universidade Estadual do Amazonas, fui para longe, né? E sou muito grato àquele estado, àquela cidade, por ter contribuído tanto para a minha formação. Fiz residência em clínica médica lá também, e depois, retornando para Goiânia, fiz residência em geriatria no serviço de geriatria do Hugo, né, sob a coordenação da doutora Elisa Franco, um expoente na geriatria nacional. Tive o prazer, a satisfação de estar trabalhando com ela, ser orientado por essa grande geriatra. E, atualmente, nós abrimos o Instituto de Geriatria de Anápolis, um serviço multidisciplinar que a gente está trazendo exatamente melhorias para a qualidade de vida, para o atendimento geriátrico na cidade de Anápolis. Posso encaixar a pergunta aqui, aquela clássica? Porque as pontas muitas vezes são complicadas. É o pediatra e o geriatra. E a gente não vê muita gente exposta hoje em dia a ser pediatra pelo trabalho inerente, né, à criança, e da mesma forma o geriatra. Mas o que te levou a optar pela geriatria já? Ok. Durante a faculdade, eu tive diversos momentos de algumas especialidades, né? No final do curso,
depois de ter passado por uma disciplina curta de geriatria, que infelizmente na nossa grade curricular, de forma geral no Brasil, na maioria das faculdades, muitas nem têm a disciplina, e é uma luta constante. Agora a UFG tem pouquíssimo tempo, de 2017 que começou na graduação ter. Então vai de encontro a isso que eu estou falando. Exatamente. Então eu tive um contato muito rápido com a geriatria, mas gostei muito do tema, né? E da forma complexa como é trabalhado, essa visão de todo do paciente para a gente tentar tá ajudando a resolver as angústias em vários aspectos, né? Então eu tive esse contato no finalzinho da minha formação. O então professor de geriatria que passou essa disciplina para mim, ele estava montando um curso de pós-graduação em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, né? Uma pós-graduação multiprofissional. E ele me convidou para fazer esse curso. Falei, professor, mas eu nem formei, como é que eu vou fazer uma pós? Ele falou, não, mas ela vai durar 1 ano e meio. Quando você terminar, você já vai ter formado. Falta pouco mais de 6 meses, né, para a graduação. E então eu comecei no mundo da geriatria paralelo à minha vida na medicina mesmo, porque no finalzinho da minha formação eu já comecei essa pós-graduação. E aí, apaixonando pelo tema, tanto na área científica, acadêmica e de atendimentos, né? E então, assim, tudo começou lá no finalzinho da faculdade com esse curso de pós-graduação em gerontologia, que além de me proporcionar esse contato, né, com a geriatria, que eu fui me apaixonando cada vez mais, foi onde eu conheci minha esposa, que é advogada, e estava fazendo a especialização. Ela também é uma advogada gerontóloga, atualmente ela é a diretora administrativa do Instituto de Geriatria. E lá nós nos conhecemos, então eu sou grato à geriatria por isso também, viu, José Valdo? Não sei se você sabia dessa história. Que coisa boa, né? Como que muda, né? O destino, o que é o destino? Exatamente. Mas foi isso, um pouquinho da história é isso aí. E a gente fica feliz porque a gente colocou já no Facebook, nós estaríamos aqui entrevistando o Dr. Jean nesta data, que o Dr. Jean vai estar conosco também no rádio, no nosso próximo programa de rádio, e algumas perguntas já chegando aqui, não é? E nós vamos abordar já nesse programa também. Eu só estou citando isso aqui porque eu quero agradecer imensamente o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook, cada dia mais novos seguidores, e a proposta é esclarecer as suas dúvidas mesmo, e a gente fica muito feliz das pessoas estarem encaminhando perguntas para a gente quando a gente está compartilhando os temas que nós vamos abordar, os profissionais que vão estar conosco. Então essa interação é o que tem que acontecer. Nós estamos falando com o consumidor 4.0. Esse consumidor 4.0, ele exige da gente essa interação. Então a gente fica muito feliz de estar fazendo isso. Doutor Jean, o que é o mal de Alzheimer? Existem várias formas de a gente explicar, né? Mas eu acho que da forma mais didática e mais compreensível para o leigo, né, é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, né? Existem algumas causas pesquisadas, por exemplo, existem algumas proteínas que fazem parte da estrutura cerebral que estão envolvidas. Então, por exemplo, se a gente for estudar em um livro de medicina, a gente pode ver que a doença de Alzheimer é uma taupatia. Nome diferente, né? É porque existe uma proteína que se chama proteína tau, que ela reveste o neurônio para poder facilitar a passagem da informação. E na doença de Alzheimer existem algumas alterações nessa proteína tau, que ela desfaz vamos colocar assim, esse tubo condutor da informação, atrapalhando então a passagem da informação pelos neurônios. A gente também vai ver que a doença de Alzheimer tem a ver com o acúmulo de uma outra proteína que se chama beta-amiloide. Então a gente vai ver que é uma doença que tem relação com essa proteína, né? Mas assim, eu acho que a forma mais fácil da gente transmitir é isso. É uma doença degenerativa do sistema nervoso central, é uma demência dentre tantas outras que existem, né? Alzheimer não é a única demência, existem outras demências, é um grupo de síndromes demenciais da qual o Alzheimer faz parte, sendo que o que é importante para a gente entender é a duplazinha que anda em conjunto, né? É o declínio cognitivo
que gera impacto na funcionalidade. O que é isso? A memória que está ruim, os esquecimentos, eu não apreender coisas novas, não gravar, isso é um dos critérios clínicos. E o outro é esse impacto na funcionalidade, coisas que antes eu dava conta de fazer, hoje eu não estou dando conta mais. É lógico que a gente tem que tomar cuidado com as limitações físicas, é lógico. Antes eu subia no telhado e trocava a telha, hoje eu estou com 80 anos e não subo mais. Que bom, né? Que bom. Mas nem deve. Nem Mas deve. tem uns teimosos ainda, viu? Mas às vezes é por uma limitação física, uma dor no joelho, né? Uma limitação, o risco. Então não é esse tipo de impacto. O impacto, assim, a pessoa sempre usou gravata, fazia o nozinho da gravata rapidinho, agora ele está de frente da gravata e não sabe o que faz. Ou ele sempre mexeu no computador e confunde as teclas, não sabe como é que liga, ou seja, começa a gerar impacto nessa função cognitiva que antes era algo comum para ele fazer. Então, as demências, de forma geral, a gente tem essas duas situações para o diagnóstico clínico. Então, em resumo, o Alzheimer é isso, é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Certo? Já que você falou em demências agora, qual que é a diferença do Alzheimer com demência, se é que tem essa diferença? Bom, então, dando continuidade, José Val, no que eu comecei é isso. As síndromes demenciais é um conjunto de situações clínicas que cursam com essas duas coisas que eu falei, declínio cognitivo com impacto na funcionalidade. Então, para a gente ter um grupo de quem usa óculos, todo mundo tem que estar de óculos ali. Pode ser menino, mulher, homem, mas tem que ter óculos, porque essa é a característica comum. Então, a característica em comum nas síndromes demenciais são essas duas. Agora, a gente tem diversos tipos de demência. Agora, o Alzheimer é a mais prevalente, né? Mas nós temos demências vasculares. Demência vascular é aquela pessoa que teve vários insultos isquêmicos cerebrais, pequenos AVCs, vamos dizer assim, e essa lesão que vai cronicamente acontecendo, ela pode cursar com declínio cognitivo com impacto na funcionalidade, por isso considerado demência, né? Existe demência secundária ao Parkinson, né? Pessoa que tem... a doença de Parkinson é um mundo à parte, mas assim, só para dar um exemplo, né? Às vezes é considerado uma demência secundária ao Parkinson. Demência do etilista, pessoa que bebe muito, que tem um alcoólatra, ele pode evoluir com a demência por causa do álcool. Não é Alzheimer, mas é uma demência também. Então, ou seja, nós temos uma gama de situações que é esse grupo das síndromes demenciais, da qual o Alzheimer faz parte. Em todas elas, nós vamos ter essas duas situações, declínio cognitivo, gerando impacto na funcionalidade. Uma questão aqui, porque a gente vê muito o atleta profissional falar, né? Minha cabeça ainda raciocina, mas meu corpo não obedece. Pode acontecer o contrário também, o corpo obedece, mas quer dizer, o corpo tem aquela capacidade, mas a cabeça não dá conta. Sim, isso aí a gente entraria em dois termos que são bastante usados nos quadros demenciais, que é a independência e a autonomia, né? Então, assim, o Alzheimer ele passa por algumas situações de perda de dependência física e passa por situações de perder a autonomia, de não ter condição de tomar decisão sobre o que vai fazer com o dinheiro, ou se essa decisão estiver nas mãos dessa pessoa, vai fazer algum mau negócio, ou vai administrar de forma equivocada, né? Então, a gente entraria no tema independência e autonomia. A dependência tem a ver com situações físicas e a autonomia com essa questão cognitiva. Mas, assim, só complementando o que eu entendi do que você colocou, é que sim, às vezes eu tenho pacientes que têm Alzheimer e os exames cardiológicos estão ok. Os exames, né, a parte orgânica está tudo muito bem, mas a questão é cognitiva, né? Então, pode acontecer, sim, de ter um bom funcionamento orgânico, de forma geral, os exames laboratoriais estarem bons, e ter essa situação cognitiva de decadência, né, de depressão. E até um exemplo clássico que eu colocaria é que muita gente perdida na rua, quer dizer, o organismo comanda, sai, mas ele não sabe onde é que está, né? Quer dizer, o físico
comandando aquela situação, mas Exato. Exatamente. A perna está forte, sai, caminha, vai embora, né? E essa questão do se perder, muitas vezes o paciente chega no consultório, trazido por familiares, por isso, por ter se perdido na rua, né? Existem outros sintomas, outras situações, mas é bem comum acontecer por isso, porque às vezes vem aquela questão dos esquecimentos que já vem acontecendo, mas vai passando batido, mas no dia que papai ou mamãe ou vovô desapareceu e foi encontrado longe de casa, né, em situação difícil, às vezes correndo até perigo, aí isso assusta, né? Então, às vezes, essa questão do se perder traz o paciente para o consultório por essa situação. Então, Jean, eu já estou aqui interagindo com os nossos amigos, e a Dani Luz Coure, ela já coloca uma pergunta aqui que eu acho extremamente interessante, que no histórico da medicina, você que está na área aí, qual a menor idade que uma pessoa foi diagnosticada com Alzheimer? José Val, doença de Alzheimer é uma doença em que o envelhecimento é um fator de risco. É um fator de risco, né? É mais comum que aconteça em pessoas acima de 65 anos. Mas existe, inclusive, um CID, né? Um código de doença, que é o Alzheimer precoce. Então, isso pode acontecer em pessoas com menos de 65 anos. Eu não tenho como dizer, na história, sei lá, às vezes agora no Rio de Janeiro um geriatra está diagnosticando uma demência, um Alzheimer numa pessoa de 45 anos, sei lá. Mas o que eu acho interessante trazer é que na história da descrição da doença, né, era o Alzheimer, né, Aloysius Alzheimer, em 1906 ele identificou a doença. Né? 1906. 1906. É um psiquiatra e neurofisiologista, e foi uma paciente com 51 anos. Então, ou seja, a descrição da doença foi numa paciente jovem, assim, ao contrário do que é a grande maioria. Mas eu acho que essa questão, com 51 anos, ter sido diagnosticada e ter sido a primeira paciente que originou esse diagnóstico, né, a estruturação teórica da doença de Alzheimer, eu acho que é importante essa paciente, que essa historicamente é conhecida, né, o Marcos. Doutora, a gente colocando em termos históricos, em 1906, a gente sabe que a expectativa de vida era bem menor, 50 anos, acho que equivaleria hoje a uns 80 e poucos anos. Seria normal, até em termos fisiológicos, já que as pessoas duravam pouco, que o Alzheimer não aparecesse na cidade também? Então, essa transição demográfica ela é importante, sim, né? Mas a gente tem que entender que a cronologia da evolução da doença é a mesma. Então, o tempo que ela precisaria para poder ter um desenvolvimento, tudo bem que nesse momento a sobrevida era menor, mas hoje, a gente trazendo aos olhos da realidade, mesmo com esse adendo, foi um caso à parte. Foi um caso à parte porque, mesmo considerado esse envelhecimento, mas é porque a gente tem vários fatores. A gente tem fatores genéticos que precisam de um tempo para poder aparecerem, né? Mas a gente tem aí junto também fatores sociais, estruturais. Mas, de forma geral, realmente a demência de Alzheimer ela aparece em pacientes mais velhos. Se a gente pode levar para essa situação em 1906, em que a sobrevida era diferente, é um questionamento interessante, mas hoje, a gente olhando, acha interessante por ter sido, teoricamente, aos olhos de hoje, uma paciente jovem, né? Mas não existe nenhum estudo assim, retrospectivo que mostrasse isso. Mas, às vezes, todas as questões ambientais, histórico-culturais, de acesso à educação, tudo, poderiam fazer com que esse envelhecimento físico aos 51 anos, que já era uma pessoa longeva para a época, também tivesse um envelhecimento neurológico um pouco mais acelerado. Uma pessoa bem mais jovem do que o José Val é hoje. Né? Muito mais jovem. Doutor Jean, o senhor falou da questão genética aí, e também uma pergunta aqui do nosso internauta aqui. A pergunta o Alzheimer é uma doença genética? Se o meu pai e a minha mãe teve Alzheimer, necessariamente eu tenho mais chance de ter também? José Val, é uma doença que tem fundo genético também,
né? Mas a gente vê cada vez mais que os hábitos de vida, eles são responsáveis por pelo menos 50% das causas, né? Ou pelo menos do aparecimento naquele momento. A gente poderia, às vezes, com determinadas medidas alimentares, de atividade física, de exercício cerebral, a gente retardar o aparecimento de uma doença que a pessoa tem genética para ter. Então, precisa ter um fundo genético? É aquela história. Não é para quem quer, é para quem pode, né? A pessoa precisa ter, sim, um fundo genético para isso. Mas algumas situações, elas propiciam esse aparecimento mais rápido, né? Então, ou seja, meu pai teve, eu vou ter, não necessariamente. E outra coisa, eu tive agora, no último final de semana, no COGER, que é o Congresso Centro-Oeste de Geriatria. E lá foi discutido muito isso, inclusive. E os estudos mostram que, por exemplo, depende de quando seu pai teve Alzheimer. Se foi acima dos 75 anos, por exemplo, o fundo genético, a porcentagem da genética nisso cai em 50%. Então, quanto mais tarde... meu pai teve Alzheimer com 100 anos. A gente, sei lá, o estudo não chegou a tanto, mas assim, eu acho que já dilui assim... Esquece o assunto, né? Dilui numa situação que eu vou trazer para a realidade de uma pessoa que, praticamente, uma pessoa que não teve um ascendente direto com a doença. Porque tem essa situação da época em que aconteceu. Não, meu pai ou minha mãe teve Alzheimer com 60 anos, é uma coisa. Com 80 é outra. Agora, só respondendo a pergunta, tem fundo genético? Tem, mas tem situações não genéticas que a gente tem como estruturar. Por exemplo, só de você aprender uma nova língua, você retardaria o aparecimento do Alzheimer em 5 anos. Então, ou seja, se a pessoa tem genética, tem toda a estrutura propícia para ter a doença, e é para ele ter aos 75 anos. Se ele aprende uma nova língua, ele joga esse aparecimento para os 80. Né? Então, ou seja, existem situações que a gente minimiza. Atividade física regular, atividade 3 vezes por semana, você diminui em 50% a chance de ter. Né? Alimentação, se a gente evita a nossa alimentação mais básica, que são os carboidratos simples, pão, bolacha, macarrão, biscoito, esses carboidratos simples, diminui em 30%. E os estudos mostram que se seguir a dieta do Mediterrâneo, que é a mais estudada a esse respeito, né, mais peixe, castanhas, tem toda essa... o azeite, diminui mais ainda. Então, assim, evitar o carboidrato simples e seguir uma dieta do Mediterrâneo, a gente diminui mais de 30% a chance. Então, a gente vai perguntar, e o vinho, né? Também, mas faz parte. O Joséval ia perguntar, eu tenho certeza. Responde para o Joséval ali, porque o Joséval toma uma taça de vinho por dia. Se ele tomar uma taça é bom, se tomar 1 litro é muito melhor. Mais um motivo para estar tomando uma taça por dia aí, Guilherme Verano. A questão do vinho, assim, a dieta é um complexo, né? No qual realmente o consumo de vinho tinto, ele faz parte dessa dieta. Agora, lógico, não só para isso, existiram vários estudos em relação ao vinho, até para situações cardiológicas e tudo, mas é óbvio, a gente não faz essa recomendação do consumo pelo próprio alcoolismo, pode estimular para outras situações. Mas a questão do vinho foi importante colocar. Então, assim, não é uma orientação que a gente faça específica, a gente fala da dieta do Mediterrâneo de forma geral. Mas o vinho, talvez, pudesse evitar pela socialização. Você ter amigos que tomam um vinho com você de vez em quando, é uma questão de socializar. Outra coisa é ter amigos. A pessoa que tem um ciclo de amigos, que se frequentam, que estão ali sempre, tem uma saúde cognitiva melhor. Então, é uma outra forma de prevenção, né, da doença de Alzheimer. Então, ou seja, a gente tem uma situação genética? Sim. Mas a gente tem uma gama de outras situações. E a genética não tem como você fazer nada. Né? A não ser você fazer essas medidas que possa propiciar um retardamento desse aparecimento. Né? Então, acho que é mais nesse sentido que a gente precisa entender a questão da genética. Então, Jean, sintomas, porque eu tenho na minha família pessoas com Alzheimer. E no primeiro momento a gente acaba achando que algumas coisas são normais. E ali já são os primeiros sintomas, não é? Eu queria que o senhor orientasse o nosso assinante aqui do canal 14 da NET, o que deve ser observado nas mudanças nas pessoas
para que já possa estar dando um sinal do Alzheimer. Joséval, aqui a gente entra num aspecto das fases da doença, né? A doença ela é dividida em fases, que não são tão temporalmente marcadas, é uma dinâmica, mas tenta se estruturar entre fase inicial, intermediária e fase avançada, né? A fase inicial, que seria esse momento, que às vezes a gente pudesse estar alerta, é uma fase extremamente difícil, inclusive de diagnóstico. Porque como é que eu vou diferenciar especificamente se eu esqueci a chave, ou esqueci onde eu deixei o carro no shopping, se esse foi um esquecimento normal e com o envelhecimento esses esquecimentos normais se acentuam, né? Se é um declínio cognitivo leve, é um esquecimento, mas que não vai ter pioras, ou se é uma manifestação de Alzheimer em fase inicial. Porque se a gente vê uma pessoa com Alzheimer em fase avançada, o leigo, às vezes, vai falar, será que não é Alzheimer? Né? Porque tem situações assim, muito exuberantes, às vezes. Agora, a fase inicial, é lógico que a gente tem que estar atento para esses esquecimentos recorrentes. Sei lá, Joséval, que hora que é o programa? Ah, tal hora. Joséval, aí eu perguntar uma vez, esqueci uma coisa. Mas se eu perguntar 10 vezes, peraí, às vezes isso não está legal. Alguém vai alertar nessas situações de esquecimentos, declínio cognitivo, os distúrbios comportamentais, eles vêm um pouco mais à frente, mas às vezes é nesse momento em que a coisa é diagnosticada, quando se perde. Às vezes esse paciente que se perdeu já vinha esquecendo há muito tempo, mas ficou isso, não, é porque é idoso, faz parte do envelhecimento. Pode fazer? Pode, mas pode não fazer e evoluir para o fato de se perder na rua, de ter alguns outros distúrbios comportamentais, como agressividade. Então, às vezes, é nesse momento que o diagnóstico maior é feito. Mas é atenção, né? A gente tem que ter a atenção aos nossos idosos para ver as mudanças de comportamento, as questões cognitivas, e procurar um profissional qualificado para poder fazer esse diagnóstico. E, mais uma vez, mesmo para a gente, o diagnóstico de fase inicial, ele é bem complexo, né? A questão da pessoa cair, andando e cai, daqui mais um mês, 2 meses, andando e cai, não tinha esse hábito e tal. Isso pode ser um dos sintomas? Queda? Queda recorrente pode ser, mas existem inúmeras outras situações que geram quedas. Certo. Requer o quê? É lógico, assim, meu parente caiu hoje, aí daqui 2 semanas cai de novo, eu preciso procurar atendimento médico para a gente, com as técnicas e trazendo outras metodologias, identificar numa gama de diagnósticos diferenciais. Mas pode ter? Pode, porque às vezes eu vou perdendo atenção, às vezes eu vou perdendo mobilidade, né, em fases mais avançadas, mas pode, a queda, o esquecimento, guardar o objeto em lugar estranho. Por exemplo, uma coisa é você esquecer que você colocou a chave no porta-chave da entrada e não no porta-chave lá de dentro. Outra coisa é você achar a chave dentro da geladeira. Então, opa, peraí, meu pai deixou a chave na geladeira, é algo estranho. Agora, não estou achando, não, foi ali, né? Então a gente tem que ter muita cautela nessas situações para não taxar, né? Para a gente não trazer um estereótipo assim. Mas é importante a avaliação clínica, né? Todas essas manifestações podem sim demonstrar. Na fase inicial, como eu falei, a gente não tem muito um marcador assim, mas a fase inicial seria exatamente os esquecimentos, né? E alguma dificuldade maior para realizar suas atividades cotidianas. Então, a fase inicial seria isso, é uma pessoa que está esquecendo muito e, pelos esquecimentos, começa a ter dificuldade de mexer no celular, que mexia, porque é diferente, às vezes, tem um teste que eu acho muito interessante, é um teste de memória e de atividades de vida que a gente faz, né? Aí, uma das perguntas lá, dos questionamentos, é cozinhar. Se cozinha, não sei o quê. Às vezes, a pessoa nunca cozinhou na vida dela. É lógico que esse teste ele tem um viés, a gente, né, entende tudo isso. Mas é bom entender isso, que são atividades cotidianas. Não, ele está com dificuldade de mexer no celular. Mas ele mexia? Não.
né? Então, ou seja, essa fase inicial seria essa fase das dificuldades de memória, os esquecimentos, e começar a ter algum efeito nas atividades cotidianas. A fase inicial seria isso. Não sei se você vai trabalhar sobre as outras fases, ou se eu já falo agora. Não, acho que eu já queria fazer uma próxima pergunta, você já pode até encaixar essa aí. Como é que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico depende muito da fase em que está acontecendo, mas é um diagnóstico eminentemente clínico. A gente, dentro daquele quadro das síndromes demenciais que eu falei, nós temos em aproximadamente 10% dos casos as demências potencialmente reversíveis, ou as pseudodemências, né? Então, uma pessoa que tem um tumor benigno no cérebro, ele pode cursar com declínio cognitivo e impacto na funcionalidade, não ser uma demência, não ser Alzheimer e ser uma pseudodemência, porque opera aquilo ali e melhora, né? Posso ter uma hidrocefalia de pressão normal, posso ter inúmeras situações. Eu posso ter um transtorno depressivo severo, que é um grande confundidor. A pessoa com transtorno depressivo, ela às vezes tem essas questões cognitivas. Então, o que a gente faz em termos de diagnóstico, a gente pede alguns exames, mas não para dar o diagnóstico da demência de Alzheimer, mas para descartar outros. Porque o diagnóstico ele é eminentemente clínico, com todas essas ferramentas que eu falei que a gente utiliza, tem inúmeros questionários, testes de memória, testes para atividade de vida diária, e é a expertise do profissional. Alguns estudos mostraram que o profissional, sem exame, ele, em 80% das vezes, vai fazer o diagnóstico pela clínica. Pela vivência do dia a dia. Pelo conhecimento e aplicação desses instrumentos. E tem alguns testes, sim, principalmente do líquor, que é muito falado, né? E o teste do líquor, ele é um teste que chega a 80% de precisão. Então, ou seja, ele não supera o olhar clínico. Por isso, é um exame. Eu nunca pedi um líquor. Não é porque não é porque não vai fazer eu e a maioria dos colegas, porque não vai fazer a diferença nesse diagnóstico, porque o diagnóstico ele é clínico, né? Então a gente faz alguns exames para descartar essas situações potencialmente reversíveis. Aí é aquela situação que o exame está tudo bem, talvez não é bom. Porque o exame está tudo bem, quer dizer que a gente não achou algo que justificasse aquele declínio que a gente suspeitou clinicamente. Doutor, mas abrindo parênteses, você estava falando de ferramentas. A família, nesse espaço aí, é uma ferramenta importante também? Com certeza, porque a família que traz a informação do que está ocorrendo. Quando isso começou. Se chega uma pessoa para mim, eu tive recentemente no consultório, não, meu pai tem 80 anos, até um mês atrás ele estava bem, começou com um quadro confusional terrível agora. Você já liga o alerta de que isso não é Alzheimer, porque não é essa a evolução, né? A gente pesquisou, na verdade ele tinha uma hidrocefalia de pressão normal, que é um acúmulo de líquido, e que está dentro das demências potencialmente reversíveis. Então, aí lógico, você vai ponderar todo um status físico desse paciente, se ele pode passar por um procedimento cirúrgico, então é uma outra questão, né? Mas assim, a informação da família é importantíssima, porque ele que vai trazer a progressão dessa doença, que é tão importante para a gente, dos sintomas, que é tão importante para a gente na organização do pensamento clínico para esse diagnóstico, que, como eu disse, não tem o exame ele é para descartar, não é para dizer que é. O exame está tudo normal, doutor. Olha, eu abri aqui a tomografia que eu vi lá. Geralmente os exames já vêm tudo aberto, porque já viu, já olhou na internet. Eu vi que a tomografia dele está boa, né? Então não é Alzheimer, né? Aí que é o problema. A tomografia tá boa. Por exemplo, se a tomografia tivesse uma hidrocefalia de pressão normal, eu falo, opa, isso é cirúrgico, isso pode reverter. Aí a gente entra numa outra seara. Se tá tudo normal, aí a gente já começa a ir para o lado dos quadros demenciais mesmo, que são crônicos, degenerativos, incuráveis e progressivos, que é uma tecla que eu bato muito assim com a pessoa. Imagina você vai no médico, o médico diagnostica que seu pai está com um problema na memória, uma demência. Aí o médico chega para você e fala, esse aqui é o remedinho da memória do seu pai. Aí você dá o remédio para ele, Zé Val. E aí você não vê essa memória melhorar e você vê piorar. Eu não sei você, mas se eu não tivesse tido a informação, eu pararia de dar o remédio. Mas, gente, remédio é para melhorar. Não está melhorando e está piorando. Esse médico errou, né? Esse é o pensamento. É o pensamento. Mas o remédio não é para melhorar.
O remédio é para desacelerar a progressão da doença. E é isso que a gente precisa. Eu sempre falo que a consulta, em determinado momento, quando a gente fecha o diagnóstico, a consulta é para a família, né? Porque a família precisa entender que esse remédio é para desacelerar a progressão da doença. Que se ele não der o remédio, a doença vai evoluir mais rápido. Se ele der o remédio, a doença vai evoluir do mesmo jeito, só que se é para a pessoa não dar conta de comer sozinho daqui 1 ano, isso acontece daqui 1 ano e meio, ou 2 ou 3. Eu jogo para frente, né? Então, precisa ter essa compreensão, porque se a gente... E outra coisa, eu estou falando de tratamento medicamentoso, que é a expectativa que todo mundo vem no médico, né? Tratamento medicamentoso é a segunda linha. A primeira linha são tratamentos não medicamentosos. Comportamentais, terapia, PET terapia, musicoterapia, aromaterapia. Tem vários estudos que mostram que essas situações não medicamentosas têm um resultado muito melhor do que a terapia medicamentosa. A terapia medicamentosa é a segunda linha para desacelerar a progressão de doença, né? Então a gente precisa trazer bastante essa informação para que o familiar esteja bem consciente do que é o objetivo desse tratamento. Então, Jean, agora essa questão da terapia medicamentosa e não medicamentosa, a medicamentosa ela é fácil, né? Você bota um montinho de comprimido na mão e dá para alguém e tá tudo certo, eu estou fazendo minha parte, estou ajudando. A não medicamentosa, você tem o trabalho de fazer alguém fazer algum tipo de terapia, de deslocar alguém para algum lugar, de estar ombrando junto com essa pessoa. E nesse mundo nosso hoje, dessa loucura que a gente vive aí, da mudança, todo mundo cheio de tarefas, parece que as pessoas não encostam muito nas outras. Você vê isso muito no consultório, não vê? Sim, sim. E a gente vê, Joseval, que um cuidador equilibrado, um cuidador cuidadoso, ele faz toda a diferença. O cuidador agitado é paciente agitado, é paciente que descompensa, é paciente que você não consegue controlar nem com medicamentos para tratamento de sintoma, que seria um outro braço do tratamento. Então, a compreensão do cuidador é importantíssima. E eu sempre falo o seguinte, até uma frase que eu ouvi da minha mãe. Ela fala assim, que a gente tem que fazer o nosso melhor. Se o nosso melhor não foi o suficiente para aquilo, eu estou com a consciência tranquila, porque era o meu melhor. Então, ou seja, trabalha, está ali, a correria, não consigo levar todo dia para isso, mas eu consigo estar presente nesse momento, eu preciso me reorganizar, eu consigo me reorganizar, eu consigo levar uma vez na semana na fisioterapia, eu consigo... Então, é aquela história, o feito é melhor que o perfeito. Então, faz o que você consegue. Mas existem inúmeras possibilidades, né, de terapias que podem ajudar. E a questão medicamentosa que eu comecei falando era isso. Os 2 braços de tratamento medicamentoso para a doença de Alzheimer seria esse, de desacelerar a progressão da doença e tratar sintomas. Principalmente ali quando a gente está numa fase intermediária, começa muito distúrbios de comportamento, né? Às vezes hipersexualidade. É aquele senhor que sempre foi muito recatado e que agora quer pegar nas pessoas, ou fala bobeira, ou fala alguma coisa, e as pessoas falam, tá ficando safado. Isso é sintoma de doença. Jean, todo mundo tem? Não, alguns têm, outros têm pouco, outros têm outros tipos, agressividade às vezes, alucinação. Então, sintoma a gente trata quando e se eles aparecerem. Então, o tratamento é baseado nisso. Em algumas situações, a gente precisa controlar sintomas. Eu entrei nisso porque eu falei do cuidador, que às vezes o cuidador é assim, aí o paciente fica agressivo, piora a alucinação. O ambiente também muda muito. Não, tem 10 filhos, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rodízio com o papai. Segunda ele fica na minha casa, terça na sua. Isso é a pior coisa que pode acontecer, porque muda o ambiente. É melhor fazer o rodízio na casa do papai. Segunda eu vou para a casa do papai ficar, terça vai você. Porque a mudança de ambiente, por si só, como a reserva cognitiva, a reserva neurológica já é diminuída, só dele acordar e ver esse lustre, que não é o que ele está acostumado a ver quando ele acorda, isso já é um gatilho enorme para, nesse dia, as coisas piorarem, e ele ficar confuso e agressivo, e não saber onde está, se perder, né? Porque a gente precisa entender que ele não sabe mais, às vezes, que aquela pessoa é o filho dele. Ele se reconhece como criança, inclusive.
Porque a gente tem uma situação toda de anatomia cerebral que tem um comprometimento muito mais de uma estruturazinha que chama hipocampo. Que eu acho que quando Deus fez, ele falou assim, eu vou proteger esse tempo lá no meizinho que é importante. É bem uma estrutura profunda, né? E é por onde passam as informações que chegam, as informações recentes. Ela é armazenada, né? Ela é decodificada, a informação. Então, a informação recente passa por ali. É a porta de entrada. A partir dali, ele distribui. Ó, essa informação é para ficar nessa gaveta aqui. Essa é aqui, essa é aqui. Né? Então, ou seja, por isso que as pessoas, às vezes, lembram do passado. Porque a informação do passado está na gaveta. E o problema está no hipocampo. Inicialmente, que depois vai se generalizando. Sim. Mas o problema está no hipocampo, que é da informação que está chegando. Então é muito comum primeiro esquecer do neto, depois esquece do filho, ou seja, ele vai esquecendo as coisas mais recentes. Então se o bisnetinho nasceu tem 1 ano, e essa informação é muito recente, não ficou armazenada ainda, ela está mais suscetível a uma perda, a um esquecimento. Chegando ao ponto... Por isso que muitas vezes fala assim, é o pai, é a mãe, são as pessoas que ele fala, não, está falando de gente morta, não sei o quê. Mas é por isso que a memória que ele ainda tem são as mais antigas. Né? Então, já mais uma pergunta aqui no Facebook. Antigamente, quando falava que a pessoa estava caducando, está caduco, minha bisavó, minha avó, antes de morrer, caducou mesmo, tá gagá. Isso tem a ver com Alzheimer? A pergunta. Então, são alguns termos até pejorativos, às vezes, que as pessoas usam, mas é uma situação que pode ser e pode não ser. Né? É igual eu estava falando, eu esquecer, você esquece. E com o envelhecimento a gente esquece mais, de forma natural. Isso não quer dizer que seja doença. Existe uma outra situação que é o declínio cognitivo leve. Tem uma queda, mas essa queda se mantém, ela não é progressiva. E desde o início eu estou falando que as demências são progressivas. Né? Então, esses esquecimentos, esquecem. Pode ser que esqueceu, mas mantém naquele nível ali por 10, 20 anos, ou seja, é um declínio cognitivo leve, que em momento nenhum trouxe o quê? Impacto na funcionalidade. É aquela pessoa que esquece, sim, onde é que guardou o negócio, mas sabe colocar a gravatinha dele que ele sempre soube. Entende? Então, assim, nem sempre seriam sinônimos, né? O caduco, o gagá, não é sinônimo. A gente tem que diferenciar das perdas normais, naturais, as não patológicas e as evolutivas, né? Nós estamos indo já para a reta final do programa e tem muita pergunta aqui que tem que ser feita. E eu queria propor um bate-bola aqui com o Dr. Jean, umas respostas mais rápidas. Primeiro, há tratamento? Sim, tratamento não farmacológico, como eu falei, e existe o tratamento farmacológico com esse intuito, desacelerar a progressão da doença e tratar sintomas. Quais são os níveis? Agora vai ter que ser mais resumido mesmo, porque você começou a falar da primeira fase, como é que seria? É o inicial, o intermediário e o avançado. O inicial, como eu coloquei para você, é essa questão da memória que está se perdendo e começa a ter algumas situações funcionais ali. A fase intermediária seria aquela fase em que tem mais distúrbios de comportamento. E a fase mais avançada, a fase do grau de dependência muito evolutivo. É lógico que não é um marcador, isso vai acontecer em tanto tempo, e aí tanto tempo vai ser moderada e tanto tempo vai ser isso. Aí vai acontecer isso. Isso é dinâmico, mas são alguns marcadores, né? A pessoa, quando tem um quadro confusional importante, com alteração de comportamento importante, se a gente descartar situações externas, que às vezes uma infecção, outra coisa, pode estar piorando isso. Mas se uma vez sendo a evolução da doença, a gente já considera uma doença em fase moderada, intermediária. Né? Então seria mais ou menos isso. Didaticamente, a inicial seria a perda de memória com algum impacto na função, começando a alterar a funcionalidade. A fase intermediária, os distúrbios de comportamento chegam muito fortes, e a fase avançada, onde a dependência está progressiva, chegando ao ponto de estar acamado, dependente para tudo. Acomete mais homens ou mais mulheres, ou não tem isso? Tem, estudos mostram que é mais prevalente em mulheres. Em mulheres? Agora, eu até trago isso para a gente poder ver o seguinte, mesmo as mulheres não tendo uma demência, elas são as mais acometidas das demências, mesmo se ela não tiver.
Então, existe um estudo que mostra, os estudos que mostram que as mulheres têm uma prevalência maior, mas a mulher cuidadora também, né? Então, ou seja, geralmente a mulher que é quem cuida mais de quem. Então, a demência não é uma doença só do indivíduo, é uma doença da família. Então, eu sempre falo que a mulher, de uma forma ou de outra, ela acaba sendo mais acometida, porque é muito mais comum a gente ver uma esposa cuidar do marido do que um marido cuidar de uma esposa. É muita coisa. Né? Uma filha cuidar de um pai do que um filho cuidar de um pai. Então, as mulheres são mais acometidas pela doença dessas diversas formas, né? Por isso a gente tem que ter tanta... valorizar tanto as mulheres, né? Entender essa situação, porque realmente um amor de mãe, um amor de esposa, o cuidado, ele é diferenciado. Na maioria das vezes, lógico, já vi muitos filhos, homens, muitos maridos cuidando de suas companheiras com a doença, mas o mais comum é a mulher cuidando. Perda de memória na velhice é Alzheimer? É o que a gente já colocou, pode ser ou não, né? Depende muito de como isso está acontecendo, se está sendo progressivo ou não, e se está gerando impacto na funcionalidade ou não. Precisa ser avaliado. Nem toda perda de memória é Alzheimer, e o Alzheimer ele precisa ser progressivo e precisa trazer impacto na funcionalidade. Posso colocar um mito? Deve. Um mito ou não mito aqui? A questão das palavras cruzadas, por exemplo. A gente fala, lê muito, ajuda, palavra cruzada ajuda, é mito ou é verdade? Em termos, é verdade, em termos é mito. Porque o que acontece? A gente tem vários domínios cognitivos. E a palavra cruzada ela vai trabalhar um domínio específico. Né? A gente tem domínio de linguagem, tem vários domínios que a gente precisa trabalhar. Eu falo que você citou a aprendizagem de outro idioma, seria muito útil. Exatamente, né? Mas por quê? Porque a gente mexe com uma conexão neuronal maior. Se a gente, são números totalmente fictícios, viu, José Val? Mas vamos supor que a pessoa tenha 10 neurônios e perde 5. Porque a doença é uma colinha, uma sujeirinha que inutiliza o neurônio. Então ele perdeu 5, perdeu 50% da capacidade cognitiva dele. Mas e se ele tiver 100 neurônios ou 100 conexões de neurônio e perder 5, as mesmas 5? Ele continua com 95. Então, ou seja, toda atividade cerebral que vai melhorar conexões de neurônio, ela é uma forma da gente não impedir que aconteça, mas jogar para frente. Lembra o que eu falei da língua? É isso, 5 anos mais, porque eu fiz tanta conexão que eu vou perder um monte, mas ainda não vai fazer falta, entre aspas, ou seja, ou não a ponto de me trazer um comprometimento da minha funcionalidade. Né? Então, a atividade cerebral é nesse sentido, que ajuda, né? Ajuda, mas em determinadas funções. Há uma relação entre o consumo de álcool e a doença? Uma relação direta entre doença de Alzheimer e consumo de álcool, não, mas existe, inclusive, a demência do etilista, que eu exemplifiquei. Então, o uso de álcool, por N fatores, ele pode causar situações demenciais. Né? Eu sou pelas piadas de bêbado, né? O bêbado esqueceu, estava indo para casa, esqueceu. Tem várias, né? Vamos lá, não segue. Com alguns até conhecidos nossos, inclusive. Vamos lá. Muita gente associa a demência à loucura. Tem alguma coisa a ver? Diz que de médico louco todo mundo tem um pouco. Né? Entrevistador também. Entrevistador. Eu acho que a loucura, esse termo loucura, ele é usado para doenças psiquiátricas específicas. Né? O Alzheimer é uma doença degenerativa, ela é diferente, é lógico que vai trazer comportamentos estranhos, comportamentos indevidos muitas vezes, mas eu acho que é só uma questão de terminologia. Né? Demência é uma coisa, doença psiquiátrica é outra situação. Porque, por exemplo, se você internar uma pessoa com Alzheimer num sanatório, é a pior coisa que vai acontecer, vai morrer loguinho, não vai, né? Você precisa cuidar. Não estou dizendo que os locais que tratam de doenças psiquiátricas não cuidam, mas o cuidado que quem tem doença de Alzheimer precisa é outro tipo de cuidado. Inclusive virou sinônimo de doença mental, PNEL, né? No Rio de Janeiro, no Instituto PNEL. Da PNEL. Eu queria encerrar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta que para mim é extremamente importante. O doutor Jean até já citou um pouco sobre isso aqui. Você, como médico, que todo dia tem no consultório pacientes, familiares, quais recomendações que você passa para quem cuida, familiares e cuidadores? Primeira coisa, preservar
o amor àquela pessoa e a história que essa pessoa representa, né? Saber que ele pode não estar lembrando de algumas situações, pode não estar lembrando até de você, mas é o seu pai, é a sua mãe, e toda aquela história precisa ser lembrada para que isso, nos momentos de dificuldade do cuidado, fale mais alto do que a própria dificuldade. Então, preservar o amor, que eu acho que isso, quanto mais toque, mais presença, mais intimidade, isso mais vai acontecer, né? Entender essa situação, a história daquela pessoa e respeitar a história daquele doente, do seu parente amado, e buscar informação. Eu acho que talvez sejam essas as mensagens que eu deixaria, né? Amor, entendimento da história daquela pessoa e busca de informação. A busca de informação correta, né, que a gente às vezes vê, eu entendo isso até, no afã de querer fazer uma coisa diferente, aí vai para um site que falou que tem um remédio novo, e não tem. Procura com quem possa te ajudar, essas terapias não medicamentosas, que a gente tem essa tendência de buscar o remédio milagroso, e a gente tem sim outras situações que podem melhorar. Busquem informação, né? Porque de terapia medicamentosa o que a gente tem é o que a gente tinha, e não sei por quanto tempo é o que vamos ter. Existem alguns estudos, né? O congresso novo que a gente estava presente agora trouxe vários estudos, muitos inconclusivos, outros tiveram que parar, e no final as mesmas drogas são as que a gente já utiliza. Talvez em algum momento, e se Deus quiser, isso vai mudar, né? Mas por enquanto só em nível de pesquisa. E para fecharmos aqui, ó, uma pergunta que vem é onde que fica o Instituto de Geriatria de Anápolis? Como fazer contato com vocês? Okay. O Instituto de Geriatria de Anápolis fica na Avenida Santos Dumont, entre a Santa Casa e o Sesc, no último quarteirão, entre a Santa Casa e o Sesc. É um serviço multiprofissional e interdisciplinar, onde os profissionais conversam entre si, com fisioterapia, nutrição, toda essa parte de reabilitação. Algumas situações de reabilitação a gente tem parceiros, né? Além dos atendimentos, o Instituto de Geriatria também tem um braço da educação continuada, que a gente tem essa preocupação de trazer informação, tanto para o profissional, para melhorar a qualificação, quanto para o público leigo, né? E o telefone do Instituto, pode passar? Fica à vontade. É o 3321-2118 e o 99331-0212. Estamos à disposição. E o Instituto vai ser parceiro nosso aqui, do nosso projeto Alto Astral. Vocês vão estar vendo aí sempre a marca do Instituto conosco. Vocês podem também nos acessar aí para ter maiores informações, que a gente vai passar com o maior prazer. Doutor Jean, meu amigo doutor Jean, muito obrigado por esse tempo que o senhor nos concede aqui. Obrigado você, Joseval, obrigado, Guilherme, um prazer estar aqui com vocês, trazendo essa informação para os telespectadores, e a gente poder trazer informação de qualidade, poder tentar ajudar um pouco a desmistificar algumas coisas, né? É sempre muito bom a gente trabalhar com a informação. Parabéns para vocês que fazem isso com tanta maestria, né? É muito bom estar aqui e estamos à disposição. Tá bom? Deixar um abraço para todo o pessoal do Instituto, deixar um abraço especial para minha esposa Shirley, que é administradora lá, para o Jean Júnior e a Sofia, que são meus filhos, meu pai e minha mãe, que são os idosos mais próximos e mais do coração, né? Que são alunos lá da atividade física, estão fazendo mais atividade física do que eu lá. Que coisa boa, gente. Um abraço, viu, Zé? Obrigado pela oportunidade. É isso, Verano, mais um bate-papo, mais uma entrevista, como sempre a gente tentou fazer o melhor que nós poderíamos fazer aqui. Então, a minha consciência, Guilherme Verano, está tranquila, não sei a sua. Tranquilíssima. E como sua memória tá boa, né, José? Eu consegui lembrar disso aí lá do início da entrevista, né? Mas cedo ou mais tarde a gente vai ter um encontro com o Dr. Jean, né? Mas a gente espera que demore mais um pouquinho ainda, né? Não em relação à entrevista. Tem que ir para poder envelhecer com qualidade, né, gente? Não tem que esperar estar sem muita coisa o que fazer, não. Vamos para poder envelhecer bem, né, Joseval? Tá certo. Muito bacana. Obrigado, Dr. Jean, mais uma vez. Joseval, que voltou, né, ativo aqui. E, é claro, a gente agradece principalmente ao assinante do canal 14anet, ao pessoal que interage nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na rádio imprensa também, no programa do Joseval lá, todos os sábados. Isso é muito bacana. E o papel fundamental da gente é o quê? Trazer informação, e a boa informação. Então, a gente agradece mais uma vez, é claro, a presença do Dr. Jean e aos nossos parceiros, sem os quais seria impossível a execução desse programa.
Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, HEG, Plameg, Unevangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes e Produtos JK, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia, Mover Mais Clínicas de Fisioterapia, IHG Instituto de Hemoterapia de Goiânia, Indicom Gerenciamento de Resíduos, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Pâmela Rezende, Assessoria e Consultoria, Dojo Wendel Lima Academia de Judô e Instituto de Geriatria de Anápolis. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.